Jesus Cristo nasceu na Judéia e morreu crucificado aos 33 anos. 3 dias depois ressuscitou, subiu aos céus e virou líder do cristianismo, que possui mais de 2 bilhões de seguidores em todo o mundo. Certo? Bem, a história é um pouquinho diferente para uma aldeia no Japão. Uma antiga lenda japonesa afirma que a figura central do cristianismo, Jesus Cristo, teria morado e sido enterrado no Japão, em um povoado chamado Shingo. Localizado a 650 quilômetros de Tóquio, o vilarejo era antes conhecido como Erai, palavra mais próxima do hebraico do que do japonês, que significaria montanha nesta remota cidade japonesa. Cristo é chamado de Daiteru Tarojurai. No lugar de sua suposta sepultura está um montinho de terra e uma enorme cruz de madeira. De acordo com os moradores locais, o Messias teria vivido no país asiático dos 21 aos 30 anos, a fim de adquirir conhecimentos divinos antes de dar início às suas pregações. Após esse período, Jesus teria voltado a Jerusalém acompanhado de seu irmão mais novo, Izukiri. Conforme a narrativa, Cristo teria morrido em idade avançada, tendo sido enterrado em Shingo. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Um Jesus que morou e morreu no Japão. Essa é uma história muito presente em relatos dos moradores do povoado de Shingo, a 650 quilômetros de Tóquio, que antes era conhecido como Erai. A prova do túmulo seria um documento achado no início do século XX, que descreve alguém que pregou em Jerusalém, mas não morreu crucificado e depois se exilou em um povoado do país asiático. Erai é uma palavra mais próxima do hebraico do que do japonês. Pela pronúncia, pode estar associada a hebraico ou simplesmente montanha. O tal túmulo de Jesus, de fato, se encontra no alto de uma região montanhosa do Japão. Mas as coincidências entre o Jesus bíblico e o Japão param por aí. Diversas evidências apontam que a história de um Jesus japonês não passa de uma lenda que hoje é usada para atrair turistas. A história teria começado nos chamados documentos Takenushi, com mais de 1000 anos, que contam diversas histórias meio fantasiosas, como a história de Jesus no Japão e ancestrais humanos que chegaram do espaço sideral. Esses documentos foram encontrados no início do século XX e, posteriormente, guardados em um museu em Tóquio. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, os papéis originais foram destruídos durante os bombardeios. Os moradores dizem, porém, que a família Takenushi fez cópias do documento que foi traduzido. Por volta de 1935, chegou à região Kiyomaru Takenushi, um religioso que deu os documentos mais tarde conhecidos como os livros Takenushi, que indicam que Cristo foi enterrado no Japão. Mas afinal, o que dizem esses documentos? Antes de iniciar as suas pregações, Jesus teria decidido aos 21 anos fazer uma longa viagem até o Japão para adquirir conhecimentos divinos. Por lá, viveu até os 30 anos e então retornou a Jerusalém para iniciar sua jornada junto com seu irmão mais novo, Izukiri. Assim como no relato bíblico, os documentos Takenushi dizem que aos 33 anos Jesus foi perseguido por sua fé e condenado à crucificação. Porém, quem morreu foi Izukiri, que se ofereceu à morte pelo irmão mais velho. Após a morte de Izukiri, Jesus teria decidido voltar ao Japão a pé e passou até mesmo pela Sibéria até chegar a Shingo. No caminho, ele carregou uma orelha decepada de seu irmão e um cacho dos cabelos de sua mãe, Maria. Ao escapar da crucificação, Jesus retornou ao Japão no que é descrito como altos e baixos de sua viagem de volta.
A gravura informa que os relatos descritos foram feitos pelo próprio Jesus, que morreu aos 106 anos de idade nesse pequeno refúgio montanhoso do Japão. Esse solo sagrado foi uma homenagem e um pedido de desculpas de Jesus a Izukiri, seu irmão mais novo, que morreu em seu lugar. Se tudo isso parece ser estranho, saiba que há um monumento nipo-hebraico no local que celebra a amizade entre as duas nações. Em tese, isso reconhece a veracidade do local. Ainda que seja considerada a presença dos cristãos no Japão, não é possível constatar que isso seja obra da herança portuguesa, por algumas razões óbvias. A primeira é que a história japonesa contradiz a Bíblia, Roma e o Vaticano. O segundo motivo, e o mais assombroso de todos, é que uma vez por ano há um evento festivo na cidade, um bom festival, em que as pessoas cantam em um idioma que não é o japonês. Os cânticos realizados também não soam em nenhum idioma latino conhecido. Na verdade, as palavras são muito mais próximas ao hebraico do que qualquer outra coisa. Por isso, é impossível dizer que isso foi obra dos portugueses. Afinal, os cristãos do século XVI falavam latim e eram antissemitas. Portanto, a ideia do hebraico ter sido transmitida por cristãos é no mínimo absurda. Na frente das sepulturas, há uma cesta onde os visitantes, em torno de 20 mil por ano, deixam moedas em agradecimento por orações respondidas. Todos os anos, no mês de junho, acontece uma cerimônia chamada Nayadoyara, onde mulheres vestidas de kimono dançam ao redor do túmulo de Jesus Cristo. O dialeto usado nas canções e dança da cerimônia foi esquecido há muito tempo pelos moradores e nenhum deles sabe o significado. Algumas palavras ditas na cerimônia soam familiar, como a palavra Nazaré. Alguns estudiosos acreditam que os túmulos contêm os restos mortais de estrangeiros que vieram para o Japão, porém eram missionários do século XVI que se estabeleceram na região. E também dizem que Kiyomaru Takenouchi, a pessoa que descobriu os documentos com a lenda de Jesus, foi contratado pelo prefeito de Shingo na década de 30 para promover o turismo na cidade e melhorar a situação econômica precária da região. Perguntado a um funcionário público de Shingo se as sepulturas poderiam ser uma ofensa aos cristãos que acreditam na crucificação e ressurreição de Jesus, ele respondeu: "Nós não estamos dizendo que a história é verdadeira ou que está escrito na Bíblia esteja errado. Só estamos dizendo que esta é uma lenda muito antiga e muito interessante, e as pessoas que visitam as sepulturas podem decidir por si só como interpretar a lenda de Jesus." No Japão, as escolas são proibidas de ensinar qualquer tipo de religião e as pessoas estão mais interessadas em rituais e tradições do que em teologia. Mesmo que o cristianismo represente apenas 1% de todas as religiões do Japão, o casamento no estilo cristão são muito populares e são muitas vezes realizadas em hotéis que têm capelas especiais e completas, com santos, cruzes e vitrais. Estudantes estrangeiros muitas vezes são contratados para desempenhar o papel de padre, embora todo o evento não tenha nenhuma sanção oficial de qualquer igreja. E para alimentar ainda mais essa lenda, um guia turístico descobriu recentemente uma figura de Jesus localizada em uma fenda rochosa às margens do lago Towara, em Aomori, a poucos quilômetros de Shingo. Os musgos e as colorações da rocha fazem com que a silhueta de Jesus se torne ainda mais realista. A pedra mede 1,50 m de altura e supostamente está em pé e com as mãos unidas como se estivesse em oração. O local se tornou um ponto turístico, mas para ver a tal imagem só mesmo de barco. Mas como Jesus foi parar no Japão? Talvez jamais saberemos. E você, acha que isso é possível?